Olá, meu lindo, minha linda, que bom estar aqui com você para mais um vídeo, professor Davi Morrai, mais um simulado cabuloso aqui do canal, para colocar o terror, para quebrar qualquer banca aqui, tá bom? Então nós vamos fazer os 51 questões, modelo CESP, né? Legislação Educacional, Conhecimentos Pedagógicos. Então vamos fazer um modelinho CESP, um caça-erros aqui, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, pessoal, vai lá, dá um cliquezinho enquanto eu vou te aguardar aqui. Só começa a aula quando você inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho para você receber a notificação de novas aulas, tá? Aqui na descrição do vídeo, o PDF dessa aula para você baixar, fazer, imprimir, rabiscar, tá bom? Estou dando de presente para você um aulão desse que seria uma aula exclusiva da nossa plataforma, só para os nossos alunos lá. Eu estou entregando aqui no nosso canal, tá bom? Se você ainda não é da plataforma Pedagogicamente, se você não tem acesso à nossa comunidade, a todo o nosso material preparatório, os mapas mentais, o módulo de preparação emocional e ferramentas de coach, toda a parte de legislação, pedagogia, as microaulas, né, os PDFs, você está perdendo muito. Então, vem aqui, ó, para cá, né, para lá, para cá. Tem um linkzinho aqui, ó, no seu PDF, você vai clicar nesse link, bit.ly/comunidade pedagogicamente, você vai para a página, vai conferir tudo que tem lá dentro, tá bom? E vem ser um pedagógico aqui dentro, vem estudar com a gente, vem se conectar com outros professores, tá bom? Não deixa de dar o teu like aqui no vídeo também, para que o YouTube entregue para mais pessoas, tá bom? E a gente vai seguindo aqui nas nossas questões. No finalzinho eu volto e tenho uma mensagem muito especial para você, tá bom? Então, baixa o PDF. Se você tem como imprimir, quer fazer no teu computador, fica a teu critério, tá bom? E vamos à nossa questão. Vou sair da tela, tirar um pouquinho a minha beleza aqui. Vamos que vamos, pessoal. Só ajeitar a canetinha e a gente vai conversando durante o nosso simulado, né? Primeiro bloco de questões, considera-se criança. Então, estamos tratando o ECA aqui, tá? Para os efeitos desta lei, a pessoa de até 12 anos de idade incompletos, certinho, né, gente? E adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Questão linda de morrer, perfeitinha, tá? Para você gabaritar. Quando fala em ECA nas provas, gente, parece que é uma coisa, né? O que é criança, o conceito de criança e adolescente, possivelmente vai cair na sua prova. Número 2. De acordo com a Lei 8069, o ECA, artigo 55, é facultativo aos pais matricular os filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Pessoal, questão certa ou errada? Está errado, né, gente? Nunca foi, nunca será, acredito eu, facultativo matricular filhos, né? Ou pupilos na rede de ensino, pelo amor de Deus, né? 3. De acordo com o artigo 18, preste muita atenção nesse artigo 18, tá? Eu tenho uma aula na plataforma onde eu trago questões de banca e faço uma aula somente sobre o artigo 18, tá lá nas microaulas, você que vai acessar a plataforma, tá? E você vai ter acesso a essa aula do artigo 18, para você nunca mais errar isso aqui, ó. Tratamento cruel ou degradante, o que é castigo, tá certo? Então, tem duas questõezinhas aqui, ó. E eu vou te ensinar aqui, mas você vai assistir a nossa aula na plataforma, tá? De acordo com o artigo 18 do ECA, Lei 8069 de 90, é considerado tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento com relação a criança ou adolescente que humilhe, que ameace gravemente ou ridicularize. Pessoal, eu criei um mnemônico aqui. Como que eu sei que é tratamento cruel ou degradante quando que eu sei que é castigo físico? Bom, vamos lá. Tratamento cruel ou degradante, anota no teu material aí, ó.
Faz um Rá do karatê. Rá. Esse Rá aqui do tratamento cruel degradante, ele é ridicularize, ameace gravemente ou humilhe, tá certo? Quando eu tenho Rá, a questão está correta, ok? Número 4, ainda de acordo com o artigo 18 do ECA, considera-se castigo físico. Agora, como que eu vou diferenciar tratamento cruel ou degradante de castigo físico? As bancas vão fazer um mix disso aqui, vão pegar você gostoso. E essa pegada eu tenho certeza que você não quer. Então, considera-se castigo físico a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulte sobre, sofrimento físico, lesão ou constrangimento. Para você, essa questão está certa ou errada? Eu vou fazer o mnemônico antes. Castigo físico tem duas letrinhas, L e S. O que significa? Lesão, sofrimento físico. Ou seja, constrangimento não é considerado dentro do artigo 18 do ECA castigo físico, tá? Então, constrangimento não é castigo físico, tá, gente? Não deixa a banca te pegar gostoso nessa, gente. Artigo 18 está despencando nas provas e as bancas estão fazendo um mistureba desses dois pontos aqui e pegando muita gente aí. Se você é meu aluno, você nunca erra isso. Com esses dois mnemônicos, castigo físico, LS, tratamento cruel degradante, RA, ok? Vamos seguir. Número 5, é dever do poder público velar pela dignidade da criança e do adolescente. Deixa eu tirar um pouquinho essa... Isso. Pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Gente, essa questão está errada. O erro está aqui, ó. Não é dever do poder público, é dever de todos. Tá? Então, é dever de todos, segundo o ECA, velar pela criança e pelo adolescente. Beleza? Então, questão errada. Vamos que vamos seguindo. Número 6. A BNCC tem como objetivo orientar a elaboração de currículos alinhados com as demandas da sociedade contemporânea e aplicados a todas as etapas da educação escolar, né, gente? Essa questão está errada. Onde está o erro dela, gente? A BNCC, pessoal, ela se aplica a todas as etapas da educação básica. Nunca mais esqueça isso. As bancas adoram trocar esse ponto aqui, tá bom? BNCC igual a educação básica. Questão número 7. De acordo com a BNCC, no ensino fundamental anos finais, é preciso assegurar aos alunos a ampliação de suas interações com manifestações artísticas e culturais, nacionais e internacionais, de diferentes épocas e contextos. A questão está perfeita, linda de morrer. É exatamente isso que diz o texto da BNCC. Tá bom, meu povo? Vamos lá. Questão número 8. A BNCC é um documento de caráter normativo, tá certo até aqui, ó. Guarda essa palavrinha, as bancas adoram questões com essa palavra, elas colocam que é documento reflexivo, orientador, nada disso. É normativo, né? Uma vez que define um conjunto normativo orgânico e progressivo, guarde isso aqui também, tá certo, ó, de aprendizagens essenciais, como direitos das crianças, adultos e jovens. Questão perfeitinha. Número 8. Número 9. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 12 competências gerais que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Gente, essa questão está
errada. O erro está aqui nas 12 competências. Quantas competências são, pessoal? Quantas? Não, não ouvi. 10 competências, né? 10 competências gerais a BNCC tem. Parece simples, né? Mas às vezes no momento de prova, você está ali cansado, você leu a questão e o 12 passou batido. Começa com a letra D, gente. D de 10, D de 12. O ZE é invertido. A tua mente, ó, no cansaço, pode entender uma questão dessa como correta, tá bom? Então, muita atenção. Questão de número 10. Integra a política nacional da educação básica e contribui para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Falando da BNCC, gente, a questão está exatíssima, perfeita, linda de morrer. Questão de número 11. Vamos lá para a educação na CF de 88. A questão número 11 é um dos temas mais cobrados quando se trata da CF de 88, tá? Você precisa saber quanto que a União aplicará anualmente e você precisa saber quantos estados, o DF, os municípios aplicam no mínimo anualmente. Então, vamos à questão. A União aplicará anualmente, então guarde isso aqui, ó, anualmente, nunca menos de 18%. Tá certo, ok, gente? Tá certo. Os estados, o DF, os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, você faz um esqueminha assim, ó. União, nunca menos que 18. E coordenação motora, hein? Estados, DF, municípios, nunca menos que 25. Perfeito? Então, você nunca mais vai errar o artigo 212 da Constituição, tá bom? E ele despenca nas provas, pessoal. Atente para esse artigo aí, tá bom? Acerca do direito à educação, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que é dever do Estado, certinho, garantir atendimento educacional aos portadores de deficiência, né, que na verdade agora são deficientes, né, gente? Aqui eu trouxe o texto da lei, tá, gente? Independente se o termo mudou ou não. A Constituição ainda usa portadores de deficiência, possivelmente na atualização deve trocar. Exclusivamente na rede regular de ensino. Essa questão está errada. Não é exclusivamente, né, gente? É preferencialmente. Tá certo? Esses termos exclusivo, obrigatório, tá bom? A gente precisa ter muito cuidado nas provas. Quando você cair com questões dessas, ficar com dúvida entre uma e outra, e esses termos exclusivo, obrigatório, né, aparecem, você mata a questão e vai em cima, tá bom? Questão número 13. Compete ao Ministério da Educação, em parceria com os estados e municípios, recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes as chamadas e zelar junto a seus pais ou responsáveis pela frequência à escola. Ok, a pergunta aqui da banca é: a quem cabe fazer a chamada e zelar? É o Ministério da Educação? A questão está errada. Não é o MEC que faz esse levantamento, esse recenseamento aqui, ó. A banca pode mudar isso aqui, tá, gente? É o poder público. Tá? Se você está com ele impresso aí, ó, faz seu mapinha mental. Nós temos os mapinhas mentais da CF aqui lá na plataforma. Se você acessar a plataforma ou adquirir o nosso pack de mapas e questões em vídeo, PDF, você vai ter acesso a todos os nossos mapas mentais com 1 ano de atualização. Então, tem as datas de atualização dos mapas, é tudo muito bem organizadinho ali, tá? Quanto tempo economiza, né, para você? Eu já fiz todo esse trabalho para você, professor. Então, não é o Ministério da Educação, tá, gente? É o poder público que compete
fazer o recenseamento, esse levantamento. 14, gestão democrática do ensino público, ok? Prestar muita atenção nesse termo aqui, ó, que é o termo que a Constituição Federal usa e as bancas trocam. Então, quando fala em gestão pública dentro da Constituição de 88, é do ensino público. E garantia de padrão de qualidade são dois dos princípios que o ensino será ministrado. A questão está certíssima, perfeita. Questão de número 15. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, certinho, né, gente? 14, 24, 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos, ó, das diferentes esferas federativas, o que faz a questão perfeita, certo? Perfeita a questão sobre a CF de 88. Vamos à questão de número 16, falando agora do nosso Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 14. Vamos lá. Meta 20, despenca nas provas e concursos, pessoal. De acordo com a meta 20 do PNE, guarde essa meta com você aqui, ó. Meta 20. Ela fala do investimento. O objetivo é ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, ó, no mínimo, patamar de 7% do produto bruto no país no 5º ano de vigência desta lei, ou seja, na metade da vigência do PNE, é obrigatório investimento mínimo de 7% do produto interno bruto. Então, até os 5 anos, até o 5º ano, né? No 5º ano de vigência, né? Melhor, como diz a lei. E, no mínimo, o equivalente a 10% ao final do decênio. Então, em 2024, esse percentual, que era de 7%, ele sobe para 10%. As bancas adoram a meta 20 do PNE, pessoal. Cai matando nela aqui, tá bom? 17. Superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação e valorização dos profissionais da educação são diretrizes do PNE. Você precisa conhecer as diretrizes do PNE. O PNE tem 20 metas e 10 diretrizes, tá? Então, são 10 diretrizes que o PNE vai ter, ok? A questão está, gente, exata. Quando fala-se nas diretrizes, a erradicação de todas as formas de discriminação e a valorização dos profissionais da educação, sim, são diretrizes. O que as bancas gostam de pegar aqui? Trocar diretrizes por metas. E é muito importante você ter, como aprende o professor? Lendo, gravando, memorizando, não tem outro caminho. Fazendo mapas. Eu já fiz mapas mentais para você, das 20 metas, das 10 diretrizes, está tudo na plataforma, é só você vir. 18. A execução do Plano Nacional de Educação. Então, existem órgãos, né, que executam e cumprem, né, as suas metas, monitoram, né? E o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas por quem? Pelo MEC, pelo FNE, Fundo Nacional de Educação, pelo Conselho Nacional de Educação e pelo CONSED. Não, não é pelo CONSED, a questão está errada, é pela Comissão de Educação da Câmara, do Senado, tá? São esses órgãos que cumprem, né, monitoram, na verdade, fazem um monitoramento contínuo as avaliações do Plano Nacional de Educação. O CONSED não faz parte destes órgãos, né, desses setores aí que vão monitorar e que vão fazer as avaliações. MEC, FNE, CNE, Conselho de Educação da Câmara e do Senado Federal. Questão de número 19. A promoção do princípio da equidade da educação pública e a erradicação do analfabetismo são duas das diretrizes
do Plano Nacional de Educação, de acordo com a Lei 13.005/2014, que instituiu, né, o PNE. Se você não conhece as diretrizes, você vai ter que dar um chutão aqui. Vamos lá. A erradicação do analfabetismo é uma diretriz. Equidade da educação pública não é uma diretriz do PNE. Tá bom, gente? Ela não consta como uma das 10 diretrizes do Plano Nacional de Educação. Então, a questão está errada. Então, por isso que é importante você saber quais são as diretrizes, quais são as metas do plano, e não tem outro caminho senão leitura, memorização mesmo, tá? Questão número 20, as bancas adoram a meta 2, tá, gente? Então, mais uma dica aqui, ó. Meta 2, você vai pegar essa meta, vai colocar empacotadinha dentro da sua cabecinha, do teu cérebro, e nunca mais esquecer. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos, ok. Vai criando os teus mnemônicos, vai criando os teus esquemas, ó. Eu já fiz para você, tá tudo pronto lá. Para a população de 6 a 14 anos, está correto. E garantir pelo menos, ó, 95% dos alunos concluem essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência deste PNE. Então, até 2024, essa meta tem que estar cumprida, né? Universalização do ensino fundamental de 9 anos, toda a população de 6 a 14 anos e 95% no mínimo, né? Pelo menos 95% dos alunos concluam na idade correta, na idade recomendada, né? Perfeito, até aqui vamos à LDB, questão de número 21. Questão de número 21. Esse artigo 16 ele é muito importante. Olha só, gente. De acordo com o artigo 16... Então, vamos lá. O Sistema Federal de Ensino compreende... Compreende quem? Vamos lá. As instituições de ensino mantidas pela União, correto. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada, perfeito, né? Lembra que existem instituições superior privada, né, gente? E os órgãos federais, municipais, estaduais, não. O que que a lei diz? Somente os órgãos federais, o que torna a questão errada. Quando nós falamos do sistema, ele compreende essas 3 instâncias: instituições de ensino mantida pela União, instituições de ensino superior mantida pela iniciativa privada e os órgãos federais, né? Perfeito? Você nunca mais erra o artigo 16 se cair na tua prova. 22, educação básica. Então, artigo 21 lá, você precisa ter na ponta do cérebro, é um dos artigos mais cobrados em prova historicamente. Então, a educação básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação superior. Nós sabemos que a educação superior ela faz parte da educação escolar. Então, a questão está errada. Somente infantil, fundamental e médio. 23. A oferta da educação especial tem início na educação infantil e estende-se até o ensino superior. É isso mesmo, pessoal? Não, o que que a lei diz? Estende-se até ao longo da vida. Então, a questão se torna errada, porque não é até o ensino superior. Tá bom, gente? O texto da lei é até ao longo da vida. Guarde essa palavrinha com vocês aí. Questão 24. O ensino fundamental obrigatório, também um artigo muito cobrado, né? Um ponto muito cobrado da lei. Ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos. Você está careca, cansado de saber disso aqui já. Gratuito na escola pública. Iniciante-se aos 5 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão,
mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno desenvolvimento da leitura, da escrita e do cálculo. Perfeito, mas a questão está errada, né, gente? Aonde está o erro aqui? Fala para mim, ó. É que isso aí. Iniciando em qual ano? 6 anos, né? Dos 6 aos 14 anos de idade. Então, iniciando-se aos 6 anos, do 0 aos 5 anos, para que você nunca mais erre, é educação infantil, ok? 25. Segundo a Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, LDB, a educação básica nos níveis fundamental e médio deve ter um período mínimo de 200 dias de trabalho escolar, excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver, que corresponde a 200, né? Então, a banca quer dizer o seguinte aqui, são 200 dias letivos, excluído o tempo reservado aos exames finais. A questão está correta, né, gente? Questão 26. Ainda estamos na LDB. A Constituição Federal de 88, bem como as leis infraconstitucionais, como a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, preconiza que o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo. Assim sendo, trata-se de um direito ilimitado. A questão está errada. O que torna a questão errada? Não é ilimitado, gente, é irrenunciável, né? Quando eu entendo direito público subjetivo, eu quero dizer que eu não posso renunciar àquele direito, ok? Trata-se de um direito irrenunciável. Questão de número 27. De acordo com os níveis e as modalidades da educação e ensino, com a composição dos níveis escolares em concordância com o que versa a LDB, podemos afirmar que educação escolar, então ele quer dizer o seguinte, educação escolar é composta por educação básica, né, que é educação infantil, ensino fundamental e médio, e ensino escolar. Questão certinha, perfeita, né, pessoal? Questão de número 28. De acordo com a Lei 9394, de 20/12/96, a LDB, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade a qualificação do educando para o trabalho, seu desenvolvimento pedagógico e cultural e estímulo ao pensamento criativo. Crítico, né? Gente, essa questão aqui está muito bonita, só que ela está muito errada também, tá? Quais são? Vamos lá, então. Quais são as finalidades? Não é qualificação desse educando só para o trabalho, não é só esse desenvolvimento pedagógico, estímulo ao pensamento crítico, não é isso que diz a legislação. A lei fala a finalidade, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É isso que diz a legislação. Imagina você fazendo uma prova, olhando essa questão, está tão bonita, né? Qualificação para o trabalho, desenvolvimento pedagógico. Não, a questão está totalmente errada, tá? Vamos para número 29. De acordo com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, artigo 1, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Tá lindo, né, gente? Como diz a lei. O texto da lei diz exatamente isso lá no artigo 1º. Questão de número 30. O respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva constitui um dos princípios que o ensino será ministrado. Exatamente isso, uma das últimas atualizações da LDB, lá no artigo 3, né? Nós vamos ter no último tópico lá, no artigo 3, exatamente esse texto da lei aqui, que torna a questão perfeita, correta, tá, gente? Então, está no artigo 3º, as bases em que o ensino será ministrado.
Vamos pular um pouquinho para nossas tendências pedagógicas. Nós estamos preparando aqui para o canal muito material de tendência pedagógica e para a plataforma, né? Um curso completo de tendências pedagógicas para você gabaritar essas tendências. Nunca mais você erra uma questão. Questão 31. Na tendência progressista libertadora, que nós temos como um dos seus representantes, Paulo Freire, a relação professor e aluno é de igual para igual, é uma relação horizontal. A questão, gente, está perfeita, está certinha, exatamente isso. A defesa de Paulo Freire, a quebra do ensino tradicional, da educação bancária, né? Onde o professor é aquela figura de autoridade, o aluno está sentadinho no banco, só ouvindo, de forma passiva, um olhando para a nuquinha do outro ali, tá bom? Então, exatamente isso que Paulo Freire traz. Questão de número 32. A tendência pedagógica tecnicista, que é uma das mais cobradas, né? Onde nos fala dos manuais, do ensino técnico no Brasil, é articulada ao sistema produtivo, ó, tem realmente uma palavra-chave aqui na tecnicista, que é produção, o aluno é produtivo, com o objetivo de aperfeiçoamento do sistema capitalista, qual provê a formação de indivíduos para o mercado de trabalho, ó, exatamente, de acordo com as exigências da sociedade industrial e tecnológica, o que torna a questão corretíssima. Questão de número 33. Inspirado em John Dewey, também um ponto muito cobrado nas provas, tem-se um novo pensamento pedagógico internacional. Para essa tendência, o papel da escola é o de atender às diferenças individuais, às necessidades e interesses dos alunos, enfatizando os processos mentais e habilidades cognitivas necessárias à adaptação do homem ao meio social. Estamos nos referindo à tendência pedagógica renovada, não diretiva. Gente, a questão está errada. Onde está o erro aqui? Está na tendência pedagógica. O texto está todo certinho, a questão de John Dewey, né, que vem com uma tendência, que vem com o nome renovada, mesmo estando nas liberais, né, ele vem com o nome renovada para quebrar aquele pensamento, né, e dar ao aluno um papel ativo, um papel mais protagonista, e John Dewey, ele é um dos representantes da tendência progressivista, ok? Não confunda, gente, progressista, que são as tendências, né? E progressivista, que é uma das tendências liberais, tá bom? Então, a resposta aqui é progressivista. Progressivista, tá? Não pode confundir um progressista. E as bancas gostam muito disso, ó. Vou escrever para você. Essa coordenação motora aqui, eu vou fazer mais bonitinho para ficar legal. Progressivista, tá? É a resposta correta desta questão. Vamos para a questão 34. Na tendência pedagógica tradicional liberal, nossa primeira tendência lá, né, pessoal? O professor é autoritário e o aluno é passivo. A questão está exatamente assim correta, né? É onde, como eu disse na questão 31, né? O aluno ele senta na cadeirinha, um de frente, um de trás para o outro. O professor é autoritário, a figura que detém o conhecimento, e o aluno só recebe, então ele não participa de uma forma ativa do processo de educação, do seu desenvolvimento. Questão número 35. Para o professor Libânio, a tendência pedagógica progressista se manifesta, olha, progressista e progressivista, ó. A tendência pedagógica progressista para Libânio, ela se manifesta em três tendências: libertadora, libertária e tecnicista. Não, tecnicista é liberal, tá bom, gente?
É uma tendência liberal, mais tradicional. Aqui vai ser para o professor Libânio a tendência crítico-social dos conteúdos, muito cobrada nas provas, tá? Então, nós temos a libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos. São as 3 manifestações que nós temos de tendências progressistas, tá bom, pessoal? Vamos seguindo aqui em tendências pedagógicas. Questão 36. A pedagogia libertária tem como objetivo preparar o cidadão para fornecer uma mão de obra qualificada. Nela, organiza um processo detalhado por especialistas, técnicos que controlam e administram o processo de ensino, né? Ou seja, o aluno aprenderá a se percorrer passo a passo desse processo. Gente, a questão está exatamente correta, a tendência pedagógica libertária, né? Aqui a palavra administração também é muito forte, tá bom? Ela parece um pouquinho com a tecnicista, porque a banca quer te confundir usando o termo técnico, né? Mas não, ela organiza-se no processo, ela administra o processo de ensino, ou seja, o aluno aprenderá a se percorrer, ele é ativo, né? O passo a passo desse processo. Então, questão 36, correta. 37. Para defender a forma de educação antidialógica abordada na pedagogia tradicional, Paulo Freire, na sua pedagogia, né, libertadora, propõe o diálogo, uma das palavras-chave de Paulo Freire, diálogo entre educador e educando. Eles se colocam no mesmo patamar, lembra? Com uma educação problematizadora em que os homens se educam em comunhão com o objetivo de se libertar. Por isso que ela é libertadora. E assim proporcionar uma transformação social. Gente, essa questão está errada. Onde está o erro aqui, gente? Paulo Freire defendia a forma de educação antidialógica? Olha, uma palavrinha na prova pega você gostoso. Paulo Freire fazia o quê? Ele combatia a forma de educação antidialógica. Então, para combater a forma de educação antidialógica, Paulo Freire propõe diálogo entre educador e educando. Ele propõe educação em comunhão, né, com esse objetivo de se libertar. Ele fala de transformação social, mas não é defendendo, ó, é combatendo. Ok? Então, a questão 37 está errada. 38. Na concepção liberal tradicional, os conteúdos decorrem da ciência objetiva, eliminando qualquer sinal de subjetividade, são ordenados uma sequência lógica por especialistas. Gente, essa questão aqui é a concepção tradicional. É muito pelo contrário, quando a gente fala da sequência lógica por especialistas, a gente está falando de qual tendência? Tendência liberal tecnicista, tá ok? Então, a questão 38 também está errada. Questão 39. As tendências pedagógicas liberais são divididas em 4. Então, vamos lá, se manifestam em liberal tradicional, liberal progressista, renovada não diretiva e tecnicista perfeita, linda de morrer, questão 39, né, pessoal? Exatamente, são as 4 manifestações das tendências pedagógicas liberais. Questão 40. Para a concepção liberal renovada progressivista, concepção liberal renovada progressivista, o processo de aquisição de saber é mais importante do que o saber propriamente dito. Gente, essa questão está perfeita. Pega essa frase aqui, se você está na nossa plataforma, lá no mapinha mental, tem os mapas mentais só das tendências pedagógicas, e essa é uma das frases-chave da renovada progressivista, tá bom? De John Dewey, né? Então, assim, o processo de aquisição de saber é mais importante do que o saber propriamente dito. A questão está correta.
Vamos para a avaliação escolar, pessoal. 41. Sobre a avaliação formativa, nós temos 3 tipos de avaliação, na verdade 4, né? Temos a avaliação diagnóstica, temos a avaliação formativa, somativa e comparativa. A avaliação formativa, ela acontece como? Durante o processo. Então, ela acontece aqui, ó, durante o processo. É correto afirmar que é conduzida pela equipe pedagógica, perfeito, sem a intervenção do professor? Não, né, gente? Alguma coisa é feita sem intervenção do professor? Está errada. Avaliação, o professor é parte do processo avaliativo, independente do tipo de avaliação. Questão 42. A avaliação da aprendizagem entendida como fornecedora de informações, com o objetivo de orientar a prática pedagógica durante o processo de aprendizagem dos estudantes, expressa uma concepção de avaliação formativa. Entendida, olha, fornecendo informações, orientar a prática pedagógica durante o processo de aprendizagem. Se é durante, ela é formativa. Sempre quando nós falamos de avaliação e a banca quer o tipo de avaliação, dentro da própria questão, você consegue achar a palavra-chave, tá bom, pessoal? 43. A avaliação somativa, que é aquela que nós fazemos através de provas, né, trabalhos, se dá ao término de determinado processo ou etapa, ou seja, ela se dá ao fim. Terminei um conteúdo, vou dar uma avaliação. Essa avaliação é somativa, ok? Ela se dá ao fim, ao término de um determinado conteúdo, né? De um processo, de uma etapa. 44. É constituída por uma sondagem, projeção ou retrospecção da situação do desenvolvimento do aluno, dando-lhe elementos para verificar o que aprendeu. Gente, se é para verificar o que ele aprendeu e como aprendeu, a avaliação é denominada diagnóstica e a questão está perfeita. Diagnóstica é feita antes, durante a formativa, depois a somativa. Questão 45. A avaliação somativa, aquela que se faz quando, gente? Ao término de processo, de etapa, lá no final. Basicamente, identifica as principais insuficiências dos anos iniciais, a realização de outras aprendizagens. Orienta a organização de ensino-aprendizagem em etapas posteriores, aprendizagem corretiva ou terapêutica. Gente, não é avaliação somativa 45, ela tem que ser o quê? Formativa. Nós estamos falando que o processo está ocorrendo. Durante o processo, eu estou levantando informações. Então, é formativa. E as bancas adoram avaliação formativa. Eu tenho que pensar, somativa é lá no final do processo, quando termina uma etapa, quando termina um conteúdo. Ok? Então, a nossa questão está errada. 46, vamos para as nossas DCNs, nossas diretrizes curriculares nacionais. No que se refere ao Plano Nacional de Educação e às DCNs para Educação Básica, a elaboração das diretrizes nacionais é uma atribuição de quem? A Resolução 04 de 2010, CNE-SEB, então você vai lembrar disso. Eu falo de DCNs, é Conselho Nacional de Educação, a questão está correta, tá? Sempre é Conselho Nacional de Educação com DCNs, né, que elaborou, porque a Resolução 4 de 2010, CNE-SEB. Então, lembre da resolução, tá bom? 47. Questão muito boa. De acordo com o artigo 5º da Resolução 4, CNE-SEB 2010, um artigo muito cobrado nas provas, a educação básica é direito universal e alicerce indispensável. As bancas gostam de usar esse termo aqui, tá, gente? Trocar, ó. Para o exercício da cidadania em plenitude, da qual depende a possibilidade de conquistar todos os demais direitos definidos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na
legislação ordinária e nas demais disposições que consagram as prerrogativas do estudante. A questão está errada. Vamos caçar o erro agora, pessoal. Artigo 5º, ele consagra, olha o que o artigo 5º diz, e a banca vai cobrar se te pedir DCN na prova, se colocar a resolução 4. Ela cobra isso aqui, ó. As prerrogativas não é do estudante, é do cidadão. Então, quando eu falo no DCN, quando eu falo no artigo 5º, você vai pensar nas prerrogativas não do estudante, as prerrogativas do cidadão, o que torna a questão errada. E na prova a banca te pega gostoso se você não souber esse artigo aqui, tá bom? 48. Estimular a reflexão crítica e propositiva, ok, que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da escola de educação básica. É exatamente ali um dos objetivos das DCNs, gente. Estimular a reflexão crítica, propositiva. Guarda essas duas palavras com vocês, crítica e propositiva. Questão 48, certíssima, perfeita. Questão 49. O direito à educação, entendido como um direito inalienável do ser humano, constitui o fundamento maior dessas diretrizes. Se você não sabia disso, a questão está correta e você vai guardar isso aqui, ó. Direito inalienável sendo o maior fundamento das DCNs, ok? O direito inalienável do ser humano. Gente, não é do estudante, tá? É do ser humano. Nós estamos formando pessoas com pleno desenvolvimento, não é formando estudante. Pleno desenvolvimento em várias áreas da vida dela, tá? 50. As diretrizes curriculares nacionais DCN são normas obrigatórias para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas e do sistema de ensino. Elas são discutidas e concebidas e fixadas pelo MEC. Não, não é pelo MEC, é pelo Ministério Não é pelo Ministério, gente, é pelo Conselho Nacional. Desculpa o erro aqui. Elas não são fixas. Não, não tem erro, não, tá certinho. Eu que li errado, né? Eu que li errado. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo MEC, Ministério da Educação. Não, elas são elaboradas, discutidas, fixadas pelo CNE, porque DCN é Resolução 4/2010, CNE-SEB. Lembra disso? Então, falou em DCN, não é o Ministério da Educação, é o Conselho Nacional de Educação. Deixa eu só voltar para a telinha para fazer a última questão com você e as considerações ali finais. Não gosto de terminar o vídeo sem aparecer na tela para vocês, tá bom? Então, vamos que vamos? 51. O que te lembra isso? As DCNs têm como um dos seus objetivos orientar cursos de formação inicial e continuada de docentes. Ok, perfeito, né, gente? Demais profissionais da educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados, né? E as escolas que integram indistintamente a rede a que pertence. A questão está exata, está corretíssima. Número 51, questão correta. E aí, você gostou do nosso simulado aqui? Das 51 questões, né? Nós fizemos um mix aqui de legislações, conhecimentos pedagógicos aqui para você gabaritar a sua prova. Bom, aqui na descrição tem um link também para você fazer parte da nossa comunidade, para você adquirir também o pack de mapas mentais, questões em vídeos, né? O link está aqui, ó, no seu PDF aqui embaixo, ó. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não saia do vídeo sem compartilhar para as pessoas, compartilhe para os outros professores, compartilhe para os teus grupos, inscreva-se no canal, dê o like, sabe? Porque às vezes tem vídeo lá com 120 mil views e 30 mil likes. Aí todo mundo, né? Entra no vídeo, dá valor, a gente fez um material tão bonito para você de presente gratuito. Tá legal? E vem fazer parte da nossa comunidade, vem para cá, vem estudar com a gente, vem para o preparatório, mapas mentais, preparação emocional. Ninguém faz isso, gente, por você.
preparar emocionalmente para a prova, isso aqui você vai estudar comigo também, legislação, parte pedagógica, tendências pedagógicas, mas a gente quer te entregar o pleno, a gente quer te entregar o todo nesse treinamento, tá bom? Então, acessa os links, baixa o PDF da aula, é presente para você, tá bom? E aqui no link também, outros simulados como esse, com 60, 62 questõezinhas, tá bom? Então, Papai do Céu abençoe todos vocês, um forte abraço, vejo vocês aí nos próximos vídeos dentro da nossa plataforma. Fique com Deus.